Imagine um amanhecer gelado no ano de 1241, onde as planícies húngaras estão envoltas em uma névoa fantasmagórica, escondendo segredos de um confronto épico prestes a se desenrolar. No coração dessa paisagem sinistra, 100 guerreiros vikings estão ombro a ombro, suas respirações formando vapor no ar gélido, mãos apertadas com força em machados e espadas. Eles viajaram de longe, deixando seus fiordes gelados e robustos navios longos, para enfrentar um inimigo tão temível, tão estranho ao seu mundo, que parece um pesadelo ganhando vida. De repente, um estrondo aterrorizante rompe o silêncio, ficando mais alto, sacudindo o chão sob seus pés. Não é uma tempestade vinda dos céus, mas algo muito pior. 10 cavaleiros mongóis avançando pela névoa, seus gritos de guerra cortando o ar como os uivos de espíritos libertados. Bem-vindo a uma história que não é apenas uma batalha, mas um teste impressionante da vontade humana, uma colisão de duas poderosas culturas guerreiras com tudo em jogo. Esta é a narrativa de 100 vikings desafiando 10 mongóis. Um confronto tão impossível, tão avassalador, que parece uma lenda forjada em fogo e sangue. Vamos preparar o palco para esse momento extraordinário. De um lado temos os vikings, guerreiros ferozes e calejados pelo combate, vindos do frio norte, conhecidos por sua luta brutal corpo a corpo, suas paredes de escudos inabaláveis e uma fúria selvagem, quase sobrenatural, que chamam de fúria berserker. Do outro lado, os mongóis, a força de cavalaria definitiva da história, construtores do maior império que o mundo já viu, estendendo-se por continentes com uma velocidade e crueldade que chocaram civilizações inteiras. Isso não é apenas uma luta entre homens, é um choque de dois modos de guerra, duas visões de dominação. Apenas os números, 100 contra 10, 0. Fazem disso parecer uma causa perdida, uma história que deveria terminar antes mesmo de começar. Mas o que torna essa batalha tão cativante, tão inesquecível, é a pura qualidade dos guerreiros envolvidos. Estes não são soldados comuns. São os melhores dos melhores, a elite de dois povos lendários, cada um carregando o peso das maiores tradições militares de sua cultura. Os vikings, para começar, foram uma força de terror pela Europa durante séculos. Seus navios longos atacavam como relâmpagos, saqueando vilarejos e cidades, deixando reis tremendo e o povo comum sussurrando histórias de demônios do mar. Eles não eram apenas invasores, eram mestres da guerra, habilidosos em emboscadas pelo mar, cercos em terra e combates brutais mano a mano. Sua crença em Valhalla, um paraíso para guerreiros, onde os bravos que morrem em batalha festejam com deuses, transformava a morte em uma recompensa, não em medo. Isso não era apenas coragem, era um impulso espiritual profundo, que os fazia lutar mais duro, quando as chances se tornavam sombrias. Suas armas eram obras de arte, forjadas por mestres ferreiros ao longo de meses. Uma espada viking, feita de aço dobrado, podia cortar armaduras e ossos com uma facilidade aterrorizante. Seus escudos redondos, muitas vezes feitos de madeira resistente e reforçados com ferro, não eram apenas para defesa, faziam parte de um sistema, trabalhando em harmonia com lanças e machados para criar uma parede de morte. Sua formação de parede de escudos, uma linha cerrada de escudos sobrepostos, havia parado investidas de cavalaria por centenas de anos, transformando um grupo de homens em uma única barreira inquebrável. Mas os mongóis avançando contra eles naquela aurora enevoada, eram algo completamente diferente. Eles não eram apenas guerreiros, eram uma revolução a cavalo. Sob líderes como Genghis Khan, eles mudaram as regras da guerra para sempre. Seus arcos compostos, feitos de madeira, chifre e tendões, podiam atingir alvos com precisão mortal a distâncias que faziam as armas europeias parecerem brinquedos, às vezes até 300 metros de distância.
Seus cavalos não eram apenas montarias, eram parceiros na batalha, criados para velocidade e resistência, treinados para avançar e recuar com precisão. O que tornava os mongóis verdadeiramente imparáveis não era apenas sua habilidade, mas sua organização. Eles lutavam como um só, com uma disciplina que os exércitos europeus não alcançariam por séculos. Unidades se moviam juntas como peças em um tabuleiro de xadrez, executando planos complexos em alta velocidade, adaptando-se ao caos sem perder o foco. Em apenas 25 anos, eles conquistaram mais terras do que o Império Romano em 400, varrendo a China, a Ásia Central, a Europa Oriental e o Oriente Médio com uma mistura de poder bruto e estratégia brilhante. Agora, vamos imaginar o próprio campo de batalha, as planícies húngaras, uma vasta extensão aberta de pastagens que desempenha um papel crucial em como essa luta pode se desenrolar. Para os mongóis, esse terreno é um sonho. O espaço plano e interminável é perfeito para sua cavalaria, permitindo que avancem em alta velocidade, manobrem para ataques de toca e fuga e disparem flechas de todas as direções. Sem colinas ou florestas para se esconder, os vikings não têm para onde recuar, nenhum lugar para interromper o ímpeto mongol. Mas esse mesmo terreno aberto dá aos vikings um fio de esperança. Sem obstáculos para atrapalhar sua formação, eles podem manter sua parede de escudos firme, mantendo sua linha sólida contra a tempestade de flechas e cavalos. O terreno plano também significa que podem ver ataques vindo de longe, evitando as táticas de surpresa mortais que os mongóis frequentemente usavam para esmagar seus inimigos. O solo duro e firme sob os pés permite que sua infantaria pesada se mantenha forte, cada guerreiro como uma rocha contra a onda avassaladora de cavaleiros mongóis. Agora, vamos mergulhar mais fundo nos números e na realidade brutal dessa luta. Quando historiadores analisam batalhas antigas, eles não contam apenas soldados e armas. Eles estudam tudo. Como as tropas são abastecidas, o terreno, o clima, o humor dos combatentes, a habilidade dos líderes e inúmeros outros detalhes que inclinam a balança entre vitória e derrota. Nesse confronto impossível, cada fator cria um quebra-cabeça que mesmo os especialistas militares de hoje não conseguem resolver completamente. Os vikings, apesar de seu pequeno número, não são os bárbaros selvagens das histórias antigas. São profissionais treinados, especialistas em lutar em terra e mar, em quebrar muros de castelos e abordar navios inimigos. Sua cultura os moldou para ver a batalha como o teste supremo, a morte como o maior prêmio. Enfrentando-os, os mongóis trazem não apenas números esmagadores, mas um sistema de guerra quase mecânico em sua eficiência. Coordenar 10-0 cavaleiros não é apenas uma questão de gritar ordens. É uma façanha de planejamento e controle que poucos exércitos na história conseguiram realizar. Vamos pensar no jogo mental em ação aqui. Imagine-se como um desses 100 vikings, de pé em formação, enquanto a névoa se dissipa para revelar 10-0 inimigos avançando contra você. São homens acostumados a serem os caçadores, aqueles que inspiram medo nos outros. Agora, são a presa, enfrentando uma força cuja crueldade e poder igualam suas próprias lendas sombrias. O medo seria natural, até esperado. Mas a cultura viking transformava o medo em combustível. Suas canções e sagas falavam de morrer gloriosamente, de se juntar aos Ainjar, os mortos escolhidos que lutariam com os deuses no fim do mundo. Isso não era apenas contar histórias, era uma mentalidade, uma forma de transformar o terror em energia bruta e imparável. A maioria dos exércitos, enfrentando tais chances, se desmoronaria e fugiria. Os vikings foram criados para lutar mais duro quanto pior a situação se tornasse.
Do outro lado, os mongóis tinham sua própria vantagem mental. Eles se viam como imparáveis, os conquistadores escolhidos do mundo. Nunca enfrentaram uma perda que não pudessem superar. Nunca encontraram um inimigo que não pudessem sobreviver ou superar em estratégia. Sua confiança não era arrogância, era construída sobre uma base de vitórias intermináveis. Eles não avançavam para a batalha com raiva cega, mas com um foco frio e calculado, vendo os vikings como apenas mais um problema a resolver. A liderança nessa batalha seria tudo. Para os vikings, seu comandante, provavelmente um jarl ou rei testado em batalha, precisaria ser um gênio no calor do momento. Cada decisão, cada grito, teria que manter a parede de escudos forte enquanto buscava qualquer chance de contra-atacar com força. Um único erro poderia transformar uma resistência corajosa em um massacre rápido. Para os mongóis, mesmo com sua enorme vantagem, liderar 10-0 cavaleiros não é tarefa fácil. Seus comandantes precisariam manter cada unidade sincronizada, evitar o caos no calor da batalha e garantir que seus números não criassem apenas uma multidão desorganizada, mas uma força mortal e focada. Ambos os lados dependeriam de líderes que pudessem pensar sob pressão, se adaptar a surpresas e transformar cada pequena vantagem em algo decisivo. À medida que as duas forças se aproximam, o ar se enche de sons que assombrariam qualquer um que os ouvisse. Os vikings começam seus cantos de guerra, chamados profundos e rítmicos aos seus deuses, Odin, Thor, ficando mais altos, mais ferozes à medida que o inimigo se aproxima. Os mongóis respondem com seus próprios gritos, um trovão rolante de vozes que parece sacudir as planícies. No último momento de silêncio antes do choque, o tempo parece congelar. Cada guerreiro, viking ou mongol, sente o peso do que está por vir. Para os vikings, sua parede de escudos se fecha com firmeza. Escudos sobrepostos, ombros pressionados uns contra os outros, criando uma barreira que já parou exércitos antes. Atrás dos escudos lanças se projetam como espinhos mortais, apontadas para perfurar qualquer cavalo ou cavaleiro tolo, o suficiente para atacar de frente. Mas os mongóis não são novatos nisso. Eles já quebraram paredes de escudos da Europa à Ásia, e seus comandantes já têm um plano. Eles não avançam cegamente. Dividem suas forças, enviando cavaleiros em arcos amplos para atacar pelos lados, disparar flechas de longe, desgastar os vikings antes mesmo de a luta real começar. A primeira onda de cavaleiros mongóis não colide com a parede de escudos. Em vez disso, eles cavalgam paralelamente, ficando fora do alcance dos machados e lanças vikings, disparando flechas de seus arcos mortais. Cada cavaleiro carrega aljavas extras, o suficiente para continuar atirando por minutos a fio. Com quase 3-0 arqueiros apenas nesse primeiro ataque, o céu escurece com flechas, uma tempestade de aço que nenhuma parede de escudos pode bloquear completamente. Os vikings, no entanto, não são estranhos ao fogo de flechas. Seus escudos se sobrepõem da maneira certa, cobrindo o máximo possível, absorvendo a chuva mortal com um som como granizo em um telhado de madeira. Algumas flechas passam, atingindo carne e derramando o primeiro sangue. Mas a parede resiste. Os vikings gritam seu desafio, recusando-se a ceder mesmo, enquanto a morte assobia ao seu redor. O que surpreende os mongóis, e chocaria qualquer observador, é como os vikings se adaptam. Quando um homem cai, a linha se aperta, fechando brechas, mantendo-se forte. Os feridos continuam lutando até não poderem mais, e os mortos são arrastados para trás, sem quebrar a formação. Quanto menor a parede fica, mais difícil é acertá-la, transformando uma fraqueza em um tipo estranho de força. Os comandantes mongóis veem isso e mudam seu plano,
mostrando por que conquistaram metade do mundo. Eles não desperdiçam mais flechas em uma parede que está resistindo bem demais. Em vez disso, uma segunda onda de cavaleiros avança de outro ângulo, forçando os vikings a girarem, a estenderem suas defesas enquanto ainda enfrentam flechas do primeiro grupo. Esse é o gênio mongol: atacar de todos os lados ao mesmo tempo, mantendo uma ordem perfeita entre unidades separadas. Os vikings estão enfrentando uma mente que pensa vários passos à frente, mudando táticas tão rápido quanto a batalha muda. Então vem a terceira onda, a mais perigosa de todas: a cavalaria pesada mongol, montada em cavalos maiores, armada com lanças e armas pesadas, feitas para combate próximo. Esses guerreiros quebraram todo tipo de defesa, de soldados de infantaria chineses a cavaleiros europeus. Eles avançam devagar, pacientes, esperando que as flechas e manobras abram brechas na linha viking. Mas os vikings não estão acabados. Suas armas, machados afiados o suficiente para cortar qualquer coisa, espadas abençoadas por seus sacerdotes, são mais do que ferramentas, são parte de quem eles são. Seu estilo de luta, aprimorado em batalhas marítimas e invasões brutais, permite que mudem e ataquem de maneiras que os mongóis talvez não esperem. À medida que a cavalaria pesada se aproxima, vikings individuais começam a se destacar da parede. Estes não são apenas soldados sem rosto. São heróis com nomes, com histórias de invasões e vitórias, invocando seus deuses e ancestrais enquanto lutam. No momento em que os cavaleiros mongóis atingem a parede de escudos, o som é surreal, um rugido triturante e estilhaçante de metal contra carne, de cavalos gritando, de homens ultrapassando todos os limites. Nesse caos, a bravura pessoal brilha. Guerreiros de ambos os lados fazem coisas que parecem impossíveis, atos de coragem e habilidade que seriam cantados por anos. Essa batalha, seja ela terminando em derrota viking ou em um milagre, nos diz algo maior do que quem ganha ou perde. Trata-se do que acontece quando um pequeno grupo enfrenta uma força imparável, quando 100 homens se recusam a desistir mesmo quando 10-0 parecem certos de esmagá-los. A matemática fria da guerra diz que nenhuma parede de escudos, por mais resistente que seja, pode durar contra tais chances. A história, no entanto, não lembra apenas os vencedores. Ela lembra aqueles que mantiveram sua posição, armas erguidas, corações inquebráveis, mesmo quando toda a esperança havia desaparecido. Esses vikings reais ou imaginados, nessas planícies húngaras enevoadas, nos mostram algo profundo sobre ser humano. O impulso de lutar quando desistir parece a escolha mais sensata. O que torna essa história tão poderosa não é apenas a luta em si, mas o que ela significa. Coragem não é sobre saber que você vai vencer. Às vezes, a verdadeira vitória não está em sobreviver, mas em permanecer firme quando tudo grita para fugir. Naquele momento congelado antes do ataque final, aqueles 100 vikings fizeram algo que 10-0 mongóis nunca poderiam tirar. Eles se tornaram mais do que guerreiros, tornaram-se um símbolo. Um lembrete de que, mesmo contra chances impossíveis, o espírito humano pode brilhar intensamente. Sua resistência, durasse minutos ou horas, ecoa pelo tempo, não como um conto de conquista, mas como prova de que algumas batalhas são vencidas simplesmente por se recusar a quebrar.